3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Já está connosco o Pedro Jorge Castro, bem-vindo, Pedro. Olá. Estamos a pouco mais de hora e meia do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Tens algum ritual? Juntas petiscos como se estivesse a ver um jogo de futebol? Até aqui não, porque eram curtos, mas este vai ser maior, portanto se calhar já tenho ali uns termossos preparados no frigorífico para acompanhar o longo debate. Deixem-me só, hoje não vamos falar do debate no Esplendor e na Infâmia, mas eu queria deixar uma mini infâmia aqui para Luís Montenegro, que é o facto de ter apenas agora divulgado a lista destes 8 clientes adicionais. Até aqui não o tinha feito, invocando a questão do sigilo profissional. Estava à espera de um apagão e de um facto que distraísse tantas atenções, como se isto não fosse urgente há tanto tempo, como se não fossem informações que lhe eram pedidas há tanto tempo, e usou isto quase como se fosse tática política para deixar poucas horas a Pedro Nuno Santos para se preparar eventualmente para o escrutinar sobre isto no debate. Acho que lhe fica mal, não percebo porque é que não o fez mais cedo, à luz daquilo que sabemos até este momento. Hoje todo este programa, o Esplendor e a Infâmia, é dedicado ao apagão, com um baú, já lá vamos começar por onde então? Olha, vamos já introduzir as músicas do Esplendor e da Infâmia relacionadas com o apagão e com uma rasteira. Clássico de Bruce Springsteen. De facto, vi-te aqui no dia do apagão, estivemos cá, não dei conta que estivesse a dançar. Também não devia dançar, devia-te a correr, mas não devia dançar. Eu também não dancei, mas houve muito quem dançasse, pelo menos em sentido figurado. Já lá vamos, vamos ouvir a outra música para se perceber o contraste. Muito bem. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Olá, escuridão, muito mais melancólica esta. Qual destas duas músicas preferem? Eu prefiro a primeira. Eu prefiro a segunda. Jura? Sério, Ia sério. jurar que era ao contrário. Se tivesse que planear, juraria que tu preferias a da dança e tu a mais melancólica, Vanessa. Olha, não se conhece assim mas tão bem. nestas duas versões, por gostar muito da Sound of Silence, prefiro esta. Muito bem, então, curiosamente, a primeira é a música, neste caso, da Infâmia, sendo que é a minha preferida também, e esta do Esplendor. Vou tentar explicar porquê. Eu tenho 3 infâmias relacionadas com o apagão. A primeira começa logo pelo SMS. O SMS que chegou tardíssimo, eu creio que vocês também terão recebido depois quando tiveram rede. Sim. Este SMS Só à noite. da Proteção Civil, o aviso para o CIV, não é? Ligação de energia está a ser gradual. Com a serenidade de todos garantiremos os serviços essenciais e a normalização da situação nas próximas horas. O que é isto? A hora que todos recebemos isto, o que é isto? Não é? Já todos tínhamos tido tempo para nos tentar reorganizar as nossas vidas, já sabíamos muito mais do que isto. Como é que isto nos chegou a esta hora? E eu até pensei, pronto, isto se calhar foi enviado às 2 da tarde Pois. E não houve chegou rede, agora. e só chegou agora. Não, hoje percebemos que isto só foi decidido enviar às 6 da tarde, o que é uma coisa extraordinária. Naquela conferência de imprensa da Proteção Civil, o que basicamente foi passado a tentar justificar que toda a gente fez o que podia e fez tudo bem, não fez nada de errado. O que é certo é que houve uma grande falha na informação às pessoas, e eu percebo, claro, não é? Isto é uma situação inédita, colocou grandes dificuldades na comunicação com as pessoas, mas também sabemos que não foram usados todos os recursos que poderiam estar ao alcance das autoridades, e nomeadamente também pela Proteção Civil, e creio que aqui ajudar nesta informação às pessoas, isto teria feito alguma diferença, de facto, muito mais cedo, não a esta hora que foi enviado. Claro. Outra infâmia para as mensagens falsas. Como é que é possível, numa situação daquelas, em que de facto ainda não se sabia, em grande incerteza ainda em relação àquilo que estava a acontecer,
como é que há quem vá tirar tempo para ir produzir aquelas mensagens falsas com recurso à inteligência artificial para se tornar ainda mais autênticas, para criar um caos ainda maior. Mas quem são estas pessoas? O que é que elas ganham com isto? Não é? Elas próprias não estão preocupadas com as pessoas que são próximas delas e que vão ser enganadas com uma coisa destas e que vão ficar ainda mais desorientadas. Enfim, lastimável isto e pronto, o que mostra mais uma vez também a importância do jornalismo na verificação de factos e também das autoridades em recorrer precisamente às formas disponíveis que há para contrariar a disseminação de informação falsa numa altura destas. Isso teria sido vital. Não creio que isso tenha acontecido. Há uma terceira infâmia ainda. Mas só sobre esse aspecto ainda, o próprio Primeiro-Ministro Luís Montenegro disse que foi apanhado nessas mensagens, que recebeu a mensagem. O que é ainda mais preocupante. Não é? Nós hoje ainda vamos saber mais coisas sobre aquelas horas, não é? Mas fiquei petrificado quando percebi que ele próprio admitiu a hipótese daquilo ser verdade, sendo que ele não tinha nenhuma informação sobre isto. Caramba, ele tem os serviços de segurança interna, de informações, tudo. Ele não saberia nada sobre isto, não é? E vê isto escrito e acha que isto pode ser verdade. Isto ainda é mais assustador, de facto. Sim, e tenho uma terceira infâmia que é algo que começa aqui a encanitar, que é este endeusamento do apagão. Ora, de repente, parece que isto foi uma coisa ótima, porque as pessoas puderam ir passear para os parques e andar mais a pé e ter uma vida mais calma e longe dos ecrãs. Eu não percebo isto, porque isto é de como gente, se não pudessem fazer também no dia-a-dia. É de gente que não tem autonomia, maturidade para decidir a sua própria felicidade e gerir o seu tempo. Caramba, não é? As pessoas não há nenhuma lei que diga que as pessoas têm que estar agarradas ao telemóvel de 5 em 5 minutos a ver quantos likes têm no Instagram ou a fazer posts sobre aquilo que estão a fazer ou comentários. Caramba, se as pessoas gostam de passear no parque, vão passear no parque, mas eu posso garantir uma coisa: não há nada melhor do que passear no parque, ou ir à praia, ou dançar, seja o que for, porque nos apetece, não porque não há alternativa do telemóvel. Isto é só ridículo e, mais do que isso, é absolutamente insensível para as outras pessoas. Portanto, enquanto uma parte do país, ok, pronto, não pôde continuar a trabalhar, foi às compras a se embarcar coisas, o que podia para tentar garantir que tinha alguma coisa em casa, e depois ficou sem nada para fazer. Outra parte estava em grandes dificuldades, portanto, a trabalhar muito mais, em situações de enorme risco. E aqui entro diretamente no esplendor, que são precisamente as pessoas que trabalharam a mais neste dia, e houve muita gente, e se calhar ainda não sabemos as histórias todas, mas houve muita gente a viver situações de enorme tensão neste dia, e aqui nem sequer estou a falar propriamente das autoridades, estou a falar depois das pessoas em concreto, não é, que tiveram que se preocupar em ir abastecer de combustível os geradores dos hospitais, por exemplo. Eu nem imagino a tensão que terá sido nessa circunstância. E claro, todas as pessoas que estavam no terreno e que tiveram que se mobilizaram, que se ofereceram para ir trabalhar, que ficaram sem comunicação à central. Exatamente. As pessoas que foram retirar pessoas de elevadores. Exato. Tudo isto. Aqui isto merece sempre um esplendor, porque são pessoas mesmo que se possa dizer, não fazem mais do que obrigação e estão lá é para isso. Não, num dia destes também têm as suas próprias famílias, também têm as suas próprias situações familiares para tentar acautelar, e obviamente é uma generosidade muito importante e que é de valorizar, e portanto merecem todo este esplendor. E deixem-me personificar depois aqui algo que nos diz muito também, que é a rádio, a importância da rádio. Sim. Eu fico muito contente por ter visto isto valorizado. Na verdade, nós limitámos a fazer aquilo que fazemos em qualquer emergência, em qualquer. Portanto, abrir uma emissão especial aqui foi uma coisa para nós muito natural. Os ouvintes corresponderam, e nós só conseguimos ver as pessoas que nos estiveram a escutar online. Chegámos a ter mais do dobro dos ouvintes do que é habitual ao longo de todo o dia. Portanto, enquanto as pessoas tinham internet e enquanto puderam ter acesso à nossa emissão. E personificando aqui, isto só teria sido possível, e também vai um esplendor aqui muito cá para casa. O Pedro Henrique já te deu uma nota muito alta no campeão, Miguel Cordeiro. Tiveste 9 horas no ar, pronto, isso foi visível, mas que era uma coisa que as pessoas não viram e não ouviram, mas que é muito importante e que eu acho que deve ser salientado, é que tudo isto só aconteceu por causa de um colaborador nosso, o nosso sonoplasta, Bernardo Almeida. Exatamente. Que foi a Aveiras buscar 140 litros de gasóleo para alimentar o gerador que manteve a rádio a funcionar. E acho que pronto, personifica e simboliza também aí do observador para o resto do país as pessoas que continuaram a trabalhar e tiveram um papel crucial para manter o essencial do país a trabalhar dentro daquilo que era possível numa altura como esta. Muito bem, vamos então ao nosso baú.
Pedro, o baú desta semana também está relacionado com o apagão. Na semana em que o país ficou sem luz, foste ver como é que foram as inaugurações de eletricidade em 2 locais há mais de 100 anos. Pois é, Conta-nos então, tudo. Bom, quase toda a gente sabe que a primeira experiência de eletricidade em Portugal foi na Cidadela de Cascais, a 28 de setembro de 1878, isto com candeeiros encomendados pelo rei Dom Luís para celebrar os 15 anos do príncipe Dom Carlos. Mas eu não fui ver tanto isto, que isto é mais sabido, fui ver a experiência em concreto em 2 localidades, em Torres Vedras e em Braga. Vou tentar apressar-me, estamos aqui a ficar apertados de tempo. Então, em Torres Vedras havia uma história espetacular, que era, desde 1862, havia 35 candeeiros a petróleo espalhados pelas ruas da vila, mas só eram ligados em dias em que não estava previsto lua cheia. Em dias em que houvesse lua cheia, mesmo que houvesse nuvens, não se ligava para poupar energia, o que tem uma certa graça. Vou diretamente para a descrição em 1912, 16 de novembro, das primeiras experiências de iluminação elétrica em Torres Vedras, portanto, numa vila pequena, que conta que, portanto, depois destas experiências de iluminação, as ruas movimentaram-se de espectadores. Foi uma surpresa agradabilíssima pelo belo efeito produzido, sendo que toda a gente concordou em afirmar a beleza da luz. Os arcos voltaicos desse então, pelo seu efeito deslumbrante, causaram um verdadeiro delírio nos pontos onde foram acesos e que se achavam repletos de mirónios. Vou só num instantinho a Braga. Em Braga, sim. A inauguração 1893, então houve ali um pequeno atraso de umas horas, porque houve uns problemas com fusíveis, enfim, pronto. Mas então à meia-noite, a hora do fogo de artifício, finalmente a energia foi ligada. Eu vou só reproduzir aqui os comentários, que foram depois reproduzidos pela imprensa local, e que são deliciosos. O azeite agora vai baixar. Fantástico, muito melhor que o gás, isto é maravilhoso, e agora já não há noite, é sempre o dia. Pronto, na semana em que perdemos a luz, achei interessante, sendo que no próprio dia houve um enorme entusiasmo de cada vez que havia uma nova terra onde se sabia que já havia eletricidade e já havia energia de novo. Achei curioso ir ver como é que tinham sido os primeiros momentos em que houve luz nestas 2 terras. Isto foi feito já agora só com a ajuda aqui do site Vedrografias, no caso de Torres Vedras, e do blog de Luís Costa, no caso de Braga. A eletricidade mudou o mundo e só quando a perdemos é que conseguimos perceber a real importância que tem na nossa vida. Pedro Jorge Castro, estamos de regresso na próxima semana. Não, mais logo no Vencedor. Mais logo no Vencedor, vamos Exatamente. falar quanto ao Esplendor e a Infâmia, já de regresso na próxima semana.